Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, gente, hoje eu quero responder umas perguntinhas sobre a minha gravidez com o DIU de cobre, né? Porque ficou algumas perguntinhas lá no vídeo, no primeiro vídeo que eu gravei contando da gravidez, tiveram várias pessoas novas que chegaram e ficaram com dúvidas, né? E aí acabou que, gente, é tão corrido, assim, tão sem tempo, que às vezes eu acabo respondendo algumas perguntas, as outras não. E aí eu quero pedir perdão para vocês também por conta disso, tá bom? Eu não sei se todo mundo que assistiu aquele vídeo vai assistir esse, mas se você tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, e tiver algum conhecido que também tá passando por isso ou já passou por isso, e quiser compartilhar, vai me ajudar bastante, né? E eu tenho certeza que vai ser útil para outras pessoas também, tá bom? Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Karina, tá bom? Eu sou mãe de um casal já, o Jorge Henrique com 6 anos e a Alice com 3 anos e meio. Meu esposo, ele tá passando pelo tratamento do câncer, então ele vai fazer 5 sessões de quimioterapia, graças a Deus completou a quarta ontem. E no meio dessa descoberta, né, da doença do meu esposo, a gente descobriu que eu estava gestante com o DIU de cobre também. E aí foi um grande susto pra gente, né, mas graças a Deus tá indo tudo bem, tá correndo tudo bem. E ontem eu completei 36 semanas de gestação. Então por isso que eu resolvi vir compartilhar com vocês agora, que já tá no final, né, e que graças a Deus tá tudo bem. Então eu acho que eu quis esperar esse momento, assim, chegar mais no final, né, pra gente ver se realmente estaria tudo bem. E a gente ficou muito feliz, né, no meio disso tudo, a gente sabe que Deus capacitou a gente para ter mais um filho e a gente ficou muito feliz. Mas então eu vou começar respondendo algumas perguntinhas, eu vou falar o nome de algumas pessoas aqui que deixaram algumas perguntas específicas, mas tiveram muitas perguntas de como que estava a gestação e também quanto tempo que eu usava o DIU, como se eu removi o DIU, né? Muitas perguntas parecidas, tá bom? Eu tô meio ofegante, gente, por conta da gestação mesmo, né? De ser o final da gestação. Então eu espero que vocês me perdoem, tá bom? Então vamos lá. Bom, gente, a primeira perguntinha que eu anotei aqui, eu anotei tudo numa folha, gente, porque senão eu ia ficar meio perdida, né? A Tamires Miranda e a Karina Oliveira perguntaram a mesma coisa. Eu não sei data, gente, se elas perguntaram assim que eu postei o vídeo, se foi agora, né, esses dias, mas eu peço desculpas por isso também. E aí as duas perguntaram sobre os primeiros sintomas da gravidez, se eu tive nidação e se eu estava estressada. Bom, gente, os primeiros sintomas, um dos sintomas que eu acho que eu não vejo, assim, na verdade eu nunca pesquisei, mas eu não vejo muita gente falar sobre isso, é gengivite. Gente, eu tenho toda vez que eu fico grávida, nas 3 gestações, tive sangramento na gengiva. Então, toda vez que eu vou escovar o dente, passo fio dental, sangra a gengiva. E eu perguntei para a minha médica, ela disse que é um sintoma da gravidez, é do nosso próprio organismo, né? Por conta da gravidez, ele acaba, às vezes, acontecendo isso. Não sei se é comum acontecer isso, mas comigo em todas as 3 gestações aconteceram. Eu não tive sintomas, assim, que eu não cheguei a prestar atenção, sabe? Depois que passou um pouco que eu comecei a perceber que eu tava mais estressada nesses dias, mas eu não tinha prestado atenção por conta do estresse que já tava passando do momento, né, do meu esposo e tal. Naquela correria que a gente tava em médico, consulta e exame, a gente acabou não prestando atenção nisso, eu tava estressada já normalmente. Então, eu não sei falar se foi um sintoma da gestação, né? Então esses foram os primeiros sintomas. Eu tinha dor de cabeça também, mas que era normal toda vez que vai vir a minha menstruação, eu fico às vezes com dor de cabeça, mas não era uma coisa assim que eu tava, né, prestando atenção sobre gestação, até porque, né, eu usava o DIU, então não tava desconfiando de estar grávida. A nidação, gente, depois que passou, que eu descobri que tava grávida, que eu percebi que era nidação. Essa foi a única gestação que eu tive nidação, que a gente pode ter ou não, né? A nidação é aquele corrimento que parece sangue, mas ele é mais rosado ou mais amarronzado, e ele vem nos dias que viria a menstruação normalmente, né? E aí eu tive, gente, inclusive eu até coloquei absorvente, acho que por uns 2 ou 3 dias, achando que viria, que a menstruação ia descer, né? E aí não aconteceu. Foi por 2 vezes que aconteceu isso, de ter esse corrimento mais escuro, né?
e eu acabei colocando absorvente achando que seria menstruação, mas passou, ficou um dia só, tipo, foi bem pouco, né, que sujou o absorvente e também depois já passou, não voltou mais. E aí depois que eu descobri a gestação que eu percebi que aquilo era anidação, né? E aí eu descobri, eu tava com 12 dias de atraso, né, menstrual. Eu tava com o DIU, tava posicionado, né, mas eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, né. E foram essas as perguntinhas que elas me fizeram. Aí depois a Ellen perguntou como que tá a gestação e se é menino ou menina, né. Graças a Deus a gestação tá bem, né? Eu tive algumas alterações nos exames, mas por conta que eu engravidei acima do peso, né? Eu tava pesando 90 e, se eu não me engano, 96 quilos na primeira consulta. Então, eu tava muito acima do peso, né? Eu tava passando por um período de estresse muito grande. E como eu sou ansiosa, eu acabo às vezes descontando na comida. Então, isso é um reflexo do que a gente tava passando, né? Porque quem me acompanha mais tempo aqui no canal sabe que eu tava fazendo dieta antes, né? E eu tinha emagrecido, eu tava num peso ok. Mas depois, depois de setembro do ano passado pra cá, como meu esposo começou a fazer os exames pra descobrir, e foi, né, a gente tava naquela ansiedade, naquele estresse, eu acabei engordando de novo, né? Engordei bastante. E aí foi onde que teve essa alteração. Então eu tenho, né, a diabetes gestacional, né, que está sendo controlada com dieta, graças a Deus não precisou entrar com medicamento. Também tireoide, a minha tireoide ela tá alterada, né, na gestação da Alicia eu tive a tireoide alterada, mas agora tá bem mais, eu tô tomando 75 miligramas, eu acho, do remédio. E da Alice eu tomei 25 só, então tá bem alterada, né? Mas graças a Deus, infecção de urina, pressão alta, inchaço, essas coisas nada eu tô tendo por enquanto. Um pouquinho de inchaço só, a médica falou na última consulta, mas é normal porque tá no finalzinho da gestação, mas a pressão tá ok, o restante das coisas tá tudo ok, graças a Deus. A Jaqueline Batista, essa pergunta foi uma das que mais foram recorrentes, então tem mais gente que perguntou, só que eu não achei o nome das pessoas para falar aqui. Ela perguntou se eu removi o DIU. Sim, gente, eu removi o DIU. Meu DIU, para quem não sabe, era o de cobre. Ele tinha validade de 10 anos, né? Só que eu coloquei o DIU no parto da Alicia, né? Que foi um parto cesárea também. E aí a médica já inseriu o DIU na cesárea. Fiz todos os acompanhamentos depois disso, o DIU sempre no lugar, nunca tive problema, nunca tive, tive um pouquinho de aumento no fluxo, um pouquinho de cólica, mas eram sintomas normais, que nada né, de errado. Mas sempre fazia ultrassom de rotina, né, fazia os meus exames tudo certinho e ele tava tudo ok, tudo certinho. E aí quando eu engravidei, fazia 3 anos certinho que eu tava usando o DIU. Foi quando houve a falha, né, gente? Porque, assim, eu acho que o método ele funciona super bem, né? Para várias pessoas ele funciona, mas tem também as taxas de falha, né? E eu não sei falar certinho a porcentagem para vocês, gente, porque eu tô contando o que aconteceu comigo, não é uma coisa assim de especialista, né? Não sei falar para vocês assim qual a taxa certinho de falha, mas eu acredito que na internet deve achar falando sobre a porcentagem de falha do DIU. E aí, gente, 3 anos certinho o DIU falhou, né, comigo. Já vi vários outros relatos de DIU falhar também, né, mas às vezes quando o DIU sai do lugar, né. O meu DIU estava posicionado, inclusive eu fazia 2 semanas que eu tinha feito o meu ultrassom, eu mostrei o ultrassom no primeiro vídeo que eu postei da gravidez, eu mostrei para vocês aqui, então se você tiver interesse de ir lá dar uma conferidinha nesse vídeo, eu coloquei o ultrassom para vocês verem que ele estava posicionado, estava certinho, não tinha nada de errado com o meu exame, estava tudo certinho, o DIU estava no lugar. Então, por isso que foi a surpresa, assim, de ter engravidado com o DIU posicionado, tá bom? E aí, quando eu tava de 6 semanas, que eu descobri a gestação, eu já procurei a médica que me acompanhava já, né? E aí, ela falou que provavelmente poderia ter saído do lugar, mas ela pediu um ultrassom, aí a gente foi fazer o ultrassom e o DIU tava posicionado, só não tinha batimentos ainda do bebê, né?
Isso foi uma preocupação, mas eu entreguei nas mãos de Deus. E aí Deus tomou conta de tudo, né? E ele permitiu que o Benício viesse para nossa família e a gente ficou muito feliz. E aí quando tava de 8 semanas a gente repetiu o ultrassom e aí tinha batimentos, o bebê tava desenvolvendo normal. E aí a médica, ela me falou sobre as possibilidades de tirar, né, os riscos de tirar e os riscos também de ficar. Ela falou que os riscos de ficar, entre eles, pode ser o aborto espontâneo, com 16 semanas, às vezes está com 4 meses já, e aí a gestação é interrompida por conta do DIU, né? Mas ela também me falou que corria o risco de na hora que puxasse o DIU, o bebezinho sair, porque a posição do DIU estava acima do bebezinho. O bebezinho estava assim e o DIU estava em cima. Então, na hora de puxar o DIU, ele poderia sair o saquinho gestacional junto. Mas a gente orou, entregou nas mãos de Deus e Deus tomou tudo na hora certa, né? Tomou as mãos da médica também, que foi excelente. Nossa, não tenho o que reclamar dessa médica. Ela tirou o DIU, com 8 semanas e deu tudo certo, graças a Deus. A Sabrina Moraes, ela perguntou quanto tempo eu usava o DIU. Então, eu usava o DIU há 3 anos já. Eu tinha colocado em dezembro de 2018 no parto da Alicia. A mesma médica colocou, né? E sempre fiz acompanhamento, tava tudo certinho. Aí, com 3 anos, dezembro de 2021, perdão, o DIU falhou, né? Mas é uma taxa de falha, não quer dizer que vai acontecer com todo mundo, tá bom, gente? A Fabrícia Silva, ela perguntou se doeu para retirar. Gente, na hora eu não senti nada. A médica levou assim uns 2 minutinhos, foi super rápida para tirar. Depois ela pediu para eu ficar em observação lá no hospital, né? Aí eu fiquei lá na maternidade, ela pediu para eu tomar um remedinho caso tivesse cólica e também me receitou um remédio pra gente colocar no colo do útero, que acho que é Utrogestan, se eu não me engano, que é um remédio para segurar, né, o bebê. E aí eu fiquei lá em observação por umas 3 horas mais ou menos. Aí eu comecei depois de uns 40 minutos, 1 hora mais ou menos, que eu tava em observação, aí comecei a sentir cólica. Aí eu fui no banheiro, assim, cólica de contração mesmo, sabe? E aí eu fui no banheiro, coloquei absorvente pra né, regular mais ou menos assim, quantidade de fluxo que a gente tinha que saber. E tomei um remedinho pra cólica, que ela já tinha me receitado. Aí eu fiquei sentada lá esperando, né, ela passar. Aí eu falei pra ela falou assim, não, tá dentro do normal, é isso mesmo. Daqui a pouco eu vou te pedir um ultrassom e aí pra gente ver como que o bebê tá. E aí depois de 1 hora ela me pediu ultrassom, lá dentro do hospital mesmo. Aí fiz o ultrassom, gente, e tipo o médico que fez o ultrassom nem acreditou que eu tava com DIU, né? Porque o bebezinho, graças a Deus, tava super bem e o DIU não tinha nem encostado no saquinho gestacional, então foi bem tranquilo. Então na hora de tirar eu não senti nada e depois eu senti um pouquinho de cólica, mas que era dentro do normal e também tomei o remédio, já foi passando as cólicas, tá bom? A Ana Lopes, ela perguntou como foi quando eu retirei o DIU. Então, quando eu retirei o DIU, a médica me pediu para ficar em observação lá no hospital, né? Fiquei lá um meio-dia mais ou menos. Aí depois, quando eu voltei para casa, ela pediu para fazer repouso, para não pegar peso, para não ficar subindo e descendo escada, para não ficar varrendo a casa. Eu podia, tipo assim, fazer coisa leve, sabe? Tipo, lavar uma louça, fazer um almoço, dobrar uma roupa. Nada assim que ficasse movimentando muito a parte assim do quadril, sabe? Então ela me pediu para fazer esse repouso e me passou o remédio para usar durante 1 mês. Aí a gente ia lá na consulta, né? Aí ela ia avaliar como que tava. E como aí ela pediu o outro ultrassom depois, mais pra frente, porque eu já tava com 12 semanas, tava tudo bem, então ela falou que eu não precisava do repouso mais, que o bebezinho tava bem implantado, o útero tava fechado, então que eu podia voltar às minhas atividades normais. Então eu fiquei 1 mês praticamente, o mês de janeiro assim, e fiquei inteirinho fazendo repouso, mas foi bem tranquilo. Às vezes senti uma dorzinha, uma cólica no pé da barriga, mas era sintoma normal de qualquer gestação, não era por conta do DIU. A Lígia Andrade, ela falou para eu indicar a médica. Gente, para quem for daqui da minha cidade ou da região, tem muita gente da região que vem passar com ela, porque ela é uma médica excelente.
ela chama Elissa Carvalho. Ela atende na Clínica Sema, que mudou a clínica dela de lugar, agora ela atende na Clínica Sema. Então, quem tiver interesse é só pesquisar no Google Clínica Sema Alfenas. Aí vai aparecer já, aí tem endereço, telefone, tudo certinho lá pra vocês, tá bom? A Isadora e Nicole perguntou que se o DIU tava no local certo ou se ele tava deslocado, porque o DIU dela tava deslocado. Gente, o meu DIU tava posicionado, não tinha nada de errado com ele, desde o dia que eu fiz a cesárea, que a médica colocou o DIU, ele ficou no lugar certinho, ele não tinha saído, né? Então, não quer dizer que se o DIU deslocou, vai engravidar, ou então, né, se ele tá no lugar, não vai engravidar. No meu caso, não foi esse, tá bom? Não que todo mundo vai acontecer isso, tá bom, gente? Não quero assustar ninguém. Eu acreditava muito no método. Na verdade, eu acredito ainda no método, só que pra mim não funcionou, né? Infelizmente, né? Eu gostava muito de usar o DIU, mas também fiquei muito contente de poder passar pela maternidade mais uma vez, assim, de gerar mais uma vida. E eu acredito que é uma oportunidade da gente fazer melhor, né? O que eu não consegui fazer pro Jorge e pra Alicia, tentar fazer certo dessa vez com o Benício, né? Então, eu sempre acho que Deus sabe todas as coisas, a gente não sabe nada. E no momento que a gente descobriu, a gente ficou muito feliz, né? Até porque não tinha o que fazer, né, gente? Porque a gente estava tomando todos os cuidados e mesmo assim, Deus quis nos mandar mais um filho. Então, eu fico contente, né? E graças a Deus, agora daqui uns dias ele nasce, né? E é um baby DIU, né? Então é isso, gente, as perguntinhas foram essas. Eu não sei se tem mais perguntinhas, gente, sem resposta. Se tiver, gente, vocês podem me mandar aqui, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo, tá bom? Eu peço desculpa pra vocês pela demora de fazer esse vídeo, mas é que cada dia fazendo uma coisa, meu esposo fazendo tanto de exame e tratamento, eu também tenho que fazer vários exames, né? Tem as crianças, acaba que fica uma vida muito corrida e a gente acaba não dando conta de tudo, né? Mas eu espero de coração que vocês entendam e que vocês me perdoem por isso também, tá bom? Então vou ficando por aqui. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Que eu pretendo, gente, não vou prometer, mas eu pretendo continuar gravando daqui pra frente, assim, criar uma rotina de gravar e de postar vídeos, né, que às vezes o celular às vezes também não colabora, às vezes fica sem memória, aí vocês já viram, né? Com 3 crianças a gente acaba tirando muita foto deles, tem videozinho, as coisas a gente acaba não querendo desfazer, né? E às vezes não tem memória suficiente para colocar os vídeos, né? Mas então é isso, gente. Deixa um joinha aqui se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma e compartilhe com alguém que usa DIU ou às vezes que passou por esse mesmo processo ou que tá passando, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!